Bom dia, bom dia. Seja bem-vinda ao nosso quintal da Lagoa do Nado. Lisiane Melo. Liz, nós vamos começar com aquela perguntinha que todo mundo quer saber. Qual que é a sua formação e como se deu o seu primeiro contato com o Centro Cultural Lagoa do Nado, que é o centro de referência da cultura popular hoje? Antes disso, de você responder, só queria falar que esse é um projeto que foi aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, através do Fundo Municipal de Cultura, a qual nós estamos celebrando essa efeméride, que é os 30 anos do Centro Cultural Lagoa do Nado, um marco das políticas públicas de cultura. E você também... Fiquei toda arrepiada agora. Está fazendo parte dessa história, ajudou também aí a construir essa história conjuntamente, coletivamente com todos nós, tá? Agradeci pela sua participação, né? Sei que você não está em Belo Horizonte, né? Você está morando onde agora? Não, estou morando em BH ainda. Estou morando, voltei para BH. Voltei. Conseguimos voltar. Vai conversar sobre essa trajetória ao longo da nossa entrevista. E aí a gente quer saber, Elis, como é que foi, então, esse seu primeiro contato aí com o Centro Cultural Lagoa do Nado, né, que é o atual CRCP? Qual que é a sua formação? Vamos lá, fala um pouquinho aí de você. Eu sou formada em História, sou professora de História, e o meu primeiro contato com a Lagoa do Nado foi no período mesmo que eu fui estudar História na Federal. E aí eu vim para cá, né, porque eu sou baiana, eu vim para cá, e aí eu tive esse primeiro contato com a Lagoa. Então, sempre que tinha uma atividade cultural na Lagoa do Nado, eu participava. Uhum. Isso em qual ano, você lembra, assim? Eu entrei na Federal em 2000, né? Estudei lá de 2000 a 2005. Nossa, já tem mais de 22 anos já, né? É. Pouquinho tempo, né? Ô, Liz, e depois você trabalhou em função pública na Fundação Municipal de Cultura, né? Em que ano foi? E qual que era o órgão que você estava lotado diretamente? Você ficou na sede? Você trabalhou em centro cultural? E quais eram as suas atribuições? Então, eu comecei a trabalhar na Fundação Municipal de Cultura, acho que em 2008, 2006, como oficineira. Foi isso. 2006, como oficineira de Memória e Cultura, Memória e Patrimônio, né, que foi um projeto super bacana que tinha nos centros culturais, né? Eu era oficineira dos Senhores e Senhoras do Tempo, né? E aí eu trabalhei em diversos centros culturais. Eu trabalhei na Pedreira, eu trabalhei nos Lá Exposto, eu era oficineira também do A Criança e a Cidade. Depois disso, quando eu estava... depois disso, surgiu uma vaga no DPCC, que era o departamento que era responsável por essas oficinas. Aí a Abilde me convidou para trabalhar como técnica cultural, acho que foi em 2008. Sim.
E aí eu fiquei 1 ano e pouco trabalhando como técnica cultural no DPCC, né? E aí eu fazia visita, né, dos centros culturais, né? Na época que eu entrei no DPCC foi 2007. Na época que eu entrei no DPCC tinha só 7 centros culturais, né? Esse órgão ele ficava responsável por coordenar, né, todos esses espaços culturais, esses 7 espaços. E aí a gente, como técnico, fazia as visitas culturais para ver o que estava acontecendo, principalmente com as oficinas dos senhores e senhoras do tempo, a criança e a cidade, né, brinquedo e brincadeira. Então a gente fazia essas visitas para verificar o que estava acontecendo, o que os oficineiros estavam observando, o que o público estava percebendo, como que estava fluindo as oficinas. E aí a gente tinha outras atribuições também no departamento, né? Mas uma atribuição maior era essa. As outras eram relacionadas... A cultura, quando você fala a cultura da criança, a diretoria é Departamento de Centros Culturais, né? Que é a diretoria da Abilde na época, né? A Abilde Maria da Silva Carneiro. Quando você fala do acompanhamento dessas oficinas de memória, a oficina de brinquedos e brincadeiras já fica, para quem conhece, já bem claro o que é, né? É o resgate das brincadeiras tradicionais, né? Com essa... também, assim, digamos, respeitando essa cultura que a criança, por si só, ela já sabe brincar, ela é inerente à criança. Né? Ninguém ensina a criança a brincar, né? A gente suscita. Mas me fala um pouquinho aí desse projeto dos Senhores e Senhoras do Tempo. Como que era? Como que se dava? Então, Senhores e Senhoras do Tempo era uma oficina voltada para a terceira idade. E essas oficinas, elas tinham por objetivo resgatar as memórias das localidades, né? Então, a relação da pessoa com aquele espaço que ela morava, porque geralmente essas pessoas viram esses bairros surgir, participaram do processo de criação de vários órgãos que ali estavam. Então, assim, era ter essas conversas, né, com essas pessoas. E aí, sempre com o objetivo de criar algo, né? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Zilá Expósito, né? Sim. Zilá Expósito, a gente fez essa oficina lá, Senhores e Senhoras do Tempo, então foi um grupo de senhoras, e esses grupos de senhoras falaram um pouco do processo de criação, a história do bairro, contar a história do bairro, e aí, a partir do momento que elas foram contando a história do bairro, elas foram bordando essa história em uma coxa, né, que foi uma coxa que a gente fez, referente aos lá exposto. E esse é um projeto, Senhores e Senhoras do Tempo, era o projeto que era assim, todo mundo ficava, né, anestesiado com ele, porque surgiu na Lagoa do Nado também, foi uma... A Menina dos Olhos. A Menina dos Olhos. Teve início na Lagoa do Nado, né, com conversa ao pé do fogão, que era um pouco isso também. Entendi. Então, assim... E aí, assim, interessante, né, o projeto, esse Senhores e Senhoras do Tempo, assim como eu acho que foi um grande salto dentro da política cultural, principalmente dentro da Fundação Municipal de Cultura, que você tinha... Não que não se tenha trabalhado nunca com a questão do patrimônio, memória e patrimônio, principalmente imaterial. Né? Até então, eu acredito que muitas pessoas... a gente tinha muito arraigado ainda a questão do patrimônio edificado, né? E a diretoria de patrimônio da Secretaria Municipal de Cultura, posterior Fundação Municipal de Cultura, ela lidava com essa, até hoje, né? Lida com as questões das edificações. E hoje já se tem um outro entendimento também, tem um diálogo, eu posso falar com uma certa propriedade, porque eu fiquei mais de 30 anos, né? Então, eu vi essa construção, essa coxa sendo tecida na perspectiva também desse diálogo da diretoria de patrimônios com a questão do patrimônio material,
E o tanto que para isso, esses projetos que que eram coordenados pelo DPCC, né, o órgão que coordenava os centros culturais naquele momento, foram mega importantes para você ampliar esse diálogo. E aí a gente volta de novo para o marco. Quem é o marco? Dessa mudança de pensamento a respeito do que é patrimônio, do valor, da importância, né, da memória. Quem é o marco disso tudo na Fundação Municipal de Cultura? Alagoa do Nada. Alagoa do Nada. Né? Então, Alagoa do Nada como um berço de projetos inovadores. E é interessantíssimo, porque quando você falou aí, minha memória foi lá, até que é essa coisa mesmo, né? É puxar, vai puxando, você puxa um fiozinho de repente, e aí me veio principalmente a formação ali do Zilá, né? Como que foi que eu cheguei, estava num processo, aquela coisa da implantação do centro, o projeto Acampados, né? Vila Mariquinhas, enfim, que era adjacente ali na região. E essas pessoas também foram ali para aquele lugar numa circunstância um tanto quanto, digamos, precária, né? Que eram pessoas que moravam em pessoas locais muito sofridas, né? De uma história muito sofrida, mas que mesmo assim resistiram, né? E uma riqueza. E assim, uma riqueza cultural enorme. Uma parcela delas também oriundas de quê? Do interior, não só de Minas, mas de diversos estados do país. Então, tem essa confluência, né, quando eles falam dessa territorialidade, da questão da memória, ali, aquela memória também local, afetiva, e também traz elementos também, né, regionais, digamos assim, né, e que vão agregando Grace, e outra coisa forte também, outro espaço que era muito forte, dos senhores e senhoras do tempo, era a pedreira, né? Pedreira Prado Lopes. Então, assim, o processo, quando elas começam a falar do processo de construção e de criação do bairro da Pedreira, e como que eles foram negligenciados, tão perto, né, de todos os órgãos ali, da cidade em si, e a cidade não olha para eles, né? Eu lembro de uma fala de uma doninha que ela falou assim, olha, eu morava embaixo da caixa d'água e eu não tinha água. Então, assim, a falta do básico, né? Que é o saneamento básico, quer dizer, a pessoa mora embaixo de uma caixa d'água e não tem água na sua casa. Mais uma vez a gente... Mas aí, assim, esse processo foi muito importante, muito rico, né? Na construção. Trouxe outras falas que geralmente não são escutadas, não são ouvidas, né? É um projeto que ele está direcionado, muito direcionado para a questão da escuta. E quando você fala isso, você toca também muito profundamente na minha história também. Porque eu nasci na Pedreira Prado Lopes, na Rua Roseral. E mesmo assim, olha, eu não sabia disso. Eu tinha infraestrutura, eu tinha água na minha casa, mas aí onde eu morava era um cortiço. Eram 8 famílias, cada uma vindo de lugares diferenciados do país e que usavam um banheiro coletivo para 8 famílias. E geralmente assim, a minha família era menor. Pai, mãe, 3 filhos, mas nós tínhamos lá família com pai, mãe, 5, 6 filhos, e fora os irmãos, avós que vinham do interior, que melhoravam um pouquinho. Basicamente, todos trabalhavam na construção civil aqui, né, em Belo Horizonte, a não ser meu pai, que era servidor público, né, que tinha um status maior dentro daquela cadeia ali, do cortiço da Cataguá. E aí, essas memórias. Aí, quando você fala desse projeto, é muito lindo ver é um lugar que você possibilita não só a escuta, mas também a fala dessas pessoas e a importância delas dentro da construção dessa política cultural, né? Dessa memória da nossa cidade. Sim, porque a Pedreira ela foi a primeira periferia, né? De BH. Exatamente. Então, assim, ela, além de ser... E até hoje é um bairro que ainda requer muito, tem que ter muitos olhares ali do poder público, né? Porque ainda está em situação... A própria implementação do Centro Cultural, né?
teve que ter um diálogo muito forte com a comunidade, né? Apesar da querência desse espaço cultural, mas a gente sabe que tem outras inferências também, né? Que muitas vezes viam não com bons olhos aquele espaço cultural dentro de uma área ali também que estava extremamente, que ainda é, né? Tem uma vulnerabilidade social e tem a questão da violência também atrelada. Mas vamos lá, porque senão já vai conversar. Muito bom. Ô, Luiz, e aí me fala. Aí nós vamos entrar agora, né, na sua dissertação, né, sobre você fez uma dissertação, né, que foi aí o cerne, o tema foi os Centros Culturais Municipais, a política de descentralização cultural, né? Aí, assim, agora que você já falou um pouco, mas eu vou perguntar. O que foi que motivou essa pesquisa? O que assim, deu aquela... Então, Grace, quando eu cheguei para trabalhar no DPCC, né? Eu com os meus 25 anos, eu acho, ou um pouquinho, mais velho um pouquinho. Eu participei de todos os processos de inauguração dos novos centros culturais. E eu ficava, gente, mas por que, né? Porque as pessoas, às vezes em bairros que não tinham nada, estavam pleiteando centros culturais. E aí eu fiquei com essa pergunta, né? E aí essa pergunta ficou latejando na minha cabeça. E aí depois eu tive a ideia de fazer um projeto sobre isso, contando um pouco da história desse processo de implementação, né? Desse processo de descentralização, da importância de você descentralizar esses espaços culturais, né, para você propiciar a públicos que não têm, que não teriam acesso à cultura, né, a eles terem o direito deles à cultura. Mas, então, aí eu fui pesquisando, aí nisso eu pesquisei um pouco da história da Lagoa do Nado, eu fiz vastas entrevistas com Patrus, com Berenice Menegali, com a Bilde, 2 horas de entrevista com a Bilde. Material. Eu lembro que o José Márcio falava assim, Lisiane, você tem material para o seu doutorado. Ele foi seu orientador? Oi? Ele foi meu orientador. Ele foi meu co-orientador. Ele foi meu co-orientador. E aí eu comecei a pesquisar, fazer entrevista. Eu entrevistei, assim, tanto pessoas do poder público, mas também outras pessoas que participaram do processo, principalmente de implantação da Lagoa do Nado, o Izinho. Então, assim, foram umas 20 entrevistas que eu fiz. Bacana. Né? E aí isso foi ficando mais claro para mim, assim, que, na verdade, realmente, alguns bairros desejavam ter espaços culturais, né? Sim. Mas nem todos, né? Até pela história do próprio bairro. E aí eu cito um que é bem interessante, porque apesar de ter uma história forte, que é os lá exposto, ele não queria ter um centro cultural. Ele queria ter um centro de saúde. Sim. Né? E aí a gente questiona também, né, o processo, como eles foram conquistados, que foi por orçamento participativo, né? E aí, assim, tem uma questão aí que a gente percebe que o poder público acaba induzindo alguns pontos. Ou você tem esse espaço aqui, ou você não tem nenhum espaço, né? Então, isso ficou bem claro, assim, ao longo da pesquisa. Não tirando a importância, né? Esse espaço, do participativo. Principalmente, eu lembro de uma fala do Patrus, quando eu fiz a entrevista com ele, que ele falava assim, que na época que eu fiz a entrevista com ele, já não era mais orçamento participativo mesmo, as pessoas ali indo em caravanas, voltando e tal. Era virtual. E ele falando de como o orçamento participativo tinha perdido
essa força, né, por não ter a presença da Assembleia. E ele falando que a Assembleia física, ela tem um significado, ela tem uma importância. Ela tem uma importância na construção de uma política, seja ela de uma construção de uma política pública, né? Porque você dialoga com os outros. E aí isso foi bem marcado. Eu acho que assim, essa fala dele é extremamente pertinente e eu coaduno com ela, principalmente pela perspectiva de que, olha, a gente está falando orçamento participativo virtual quantos anos atrás? 2005, Hoje, né? nós temos uma gama da população que tem, sim, acesso à internet, sim. Mas, ainda assim, nós temos uma exclusão digital muito grande. Então, eu me lembro que eles disponibilizavam, inclusive, os computadores nas regionais, nos centros culturais, para as pessoas que não tinham, para poder ir até lá e fazer a votação, né, daquele desejo. Mas é para além disso, pensa só, é para além disso, porque você está falando aí do quê? Você está falando da exclusão digital. Mas além dessa exclusão digital, quando você está na Assembleia, você discute com o seu com o seu diferente, você argumenta, você aprende, você ouve, né? E você fala. Exatamente. No virtual você não tem essa troca, então não tem esse processo de aprendizagem. Então, por mais que se fala que é democrático, ainda assim, né, essa coisa do físico, de estar junto. Eu participei de algumas reuniões, né, que eu entro exatamente nessa transição no governo de esquerda, na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, os OPs, quando começa as comunidades reivindicarem dentro do orçamento participativo os centros culturais, e não assim, não que a escola não fosse importante, o posto de saúde não fosse importante, a canalização, o córrego, a ponte, mas alguns, né, que não é o caso, não foi o caso do Centro Cultural Exilar, quando as pessoas começam a ver a importância também desse espaço cultural ali, é uma percepção também que esse espaço, ele funciona também como um posto de saúde. Não a saúde só física, mas também a saúde mental das pessoas que vão ali. Ele melhora a questão da educação, né? Espera só um pouquinho, porque eu acho que minha bateria vai cair agora. Eu tenho que resolver. Espera aí. Você comentou que, para além da exclusão digital, tem essa coisa, né, do tete-a-tete, da fala, do olhar, né, e até do encontro, né? Desses encontros. Importante do encontro. A riqueza, né? Porque você aprende com o outro, né? Sempre. É no encontro com o outro, né? E era muito gostoso, porque depois a gente ficava ali na espera daquela pausa para tomar aquele cafezinho. E ali a gente... debater, discutir, né? Projetos, ações, conhecia pessoas de outros espaços, né? De outros, de comunidades diferentes. Eram realmente trocas muito culturais, né? Muito rico mesmo. Ô, Liz, você acho que quase que respondeu, mas mesmo assim, eu acho que essa questão do Centro Cultural Exilar Expósito, dentro aí da sua dissertação, não vou deixar você responder. Durante esse processo seu, né, da pesquisa, teve algum dado, assim, algum fato ou informação que que mais te impactou, que quando você não, assim, quando pensou nesse tema, você nem mensuraria que pudesse, ao longo do processo, você ter essa informação, né, esse impacto? Poxa, mas isso foi assim, dessa forma? Teve algum... Eu acho que essa questão, né, do orçamento participativo, de certa forma, ser um pouco induzido, né, pela prefeitura, né? Né? E em alguns espaços e isso, como exemplo, a gente tem os Exilar Expósitos, que não queriam um centro cultural, mas que teve aprovado um centro cultural. Né? E que queria outros espaços. Sim. Né? E como que você percebe, por exemplo, né,
depois você trabalhou lá diretamente com projetos, né? Você fazia avaliação junto com a comunidade, com o gestor, enfim. E como que você avalia, então, posterior, né, depois da implementação, da consolidação desse espaço, aí a relação dessa comunidade com esse lugar, Centro Cultural Zilá Expósito? Era uma comunidade carente, né? Mas era uma comunidade que... Então, ela precisava daquele espaço, sim. Né? Só que dentre as prioridades, né, você prioriza outras coisas, porque às vezes a saúde tem um espaço para a saúde, uma creche, às vezes é de extrema importância, mas isso não quer dizer que a comunidade ela não necessitava, não estava presente no espaço, né? Eu percebo que esses espaços são muito importantes para a formação de um público, né, na área cultural. Então, tem várias... tem uma brincante, né, que é deixa eu ver se eu lembro... A Jaque. Jaqueline. A Mona Lisa trabalhou lá, que é a irmã da Jaqueline. A Mona Lisa trabalhou lá, né, da comunidade, irmã da Jaque. A Jaque se tornou brincante, né? Por quê? Porque a Jaque participava desse. Então, a importância disso mesmo para a formação, né, de um público e também para a formação de novos atores sociais aí, né? Que vão atuar na área da cultura. Então, eu percebo que é muito importante, né? Porque isso mostra que a cultura é importante, né? Que a cultura... Tem uma outra pessoa, já que você mencionou a Mona e a Jaque, que foi fundamental também. São várias, né? Várias. Mas, assim, que eu me lembro, que eu tive mais contato, acho que é Ruth, e tinha uma outra, que eu não vou lembrar. A própria mãe delas, eu não sei o nome, a própria mãe da Mona Lisa e da Jaque, né, participou dos Senhores e Senhoras do Tempo, participou da construção da Coxa. Isso. E eu me lembro que quando aí o mestre Linguinha, né, ele era servidor da Belotur, e aí a Abild traz ele para a cultura, faz uma permuta, não sei se uma permuta, uma solicitação, não me recordo agora. O mestre Linguinha vai trabalhar, que ele trabalhava no projeto Miguelinho, isso lá atrás, no governo Sérgio Castro. Aí o Linguinha vai trabalhar nos centros culturais, e aí ele forma a banda de percussão do São Bernardo e do Zilá Expósito. E quem coordenava, quem ia com os meninos, me parece que era a Marisa e a Ruth, que eram da comunidade. E uma ou duas delas também compôs o corpo técnico do Centro Cultural. Aí eu acho que essa coisa também, por mais que não quisessem, na hora que você traz a comunidade também para discutir, sim, né, e dialogar, e teve esse processo de contratação, para que contratar de outro lugar, de outro bairro, né, de outra localidade, sendo que ali Grace, de ter agentes culturais dentro da comunidade. Né? É muito importante isso. Então, você tem que ter um corpo... A cultura precisa ter um corpo técnico efetivo? Precisa. Mas você precisa ter agentes culturais que são moradores, que entendem as necessidades, que conhecem a comunidade, né? Que conhecem os grupos culturais da comunidade. Isso é de extrema importância. Né? É a mesma coisa de ter agente de saúde nos postos de saúde. Né? Então, eles fazem o mesmo papel ali. Né? É o tete-a-tete com a comunidade. Né? E eles geralmente moram na comunidade. Por isso, essa facilidade de comunicação. Eu me lembro dos cursos que eram promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, inclusive, quando eu chego na Lagoa do Nado, em 1998, logo em seguida, teve o curso, né, de formação de agentes culturais, que foi em parceria com o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que foi a Márcia Betânia que ministrou esse curso,
E foi aonde eu conheci Fernando Fabrini, a Ana Maria do Cultura Arte, né? Algumas pessoas também dos Zilais participaram, como a Lagoa do Nada ela tá ali, né? Naquela confluência. É o centro, né? Então, eu conheci muita gente dos outros bairros, das outras localidades, ali naquele curso. E também foi ministrado alguns tempo, bem antes, quando estava no projeto Vila Mariquinhas, o processo de descentralização cultural, a parceria da Fundação, da Secretaria, na época, Municipal de Cultura, com as regionais, eles realizaram diversos cursos de formação, que é isso que você está dizendo. Né? Olha a importância. E uma coisa, você traz um elemento muito interessante quando você fala do agente de saúde, agente de saúde, né? Eu não tinha feito esse link com a nomenclatura agente cultural. Agente cultural, agente de saúde. Muito. Então, assim, você precisa ter essas pessoas, né? Que são da comunidade, trabalhando dentro desses espaços. Muito bacana. Né? Então, assim, é muito importante. Ô, Liz, a gente já está caminhando agora para a finalização dessa parte, né, da nossa entrevista. Evidentemente, você será convidada a participar de outros encontros que a gente está fazendo, né? Que a gente está tentando pegar. A gente não está exatamente traçando uma linha, né? Nós, historiadores, gostamos dessa coisa, né, do marco temporal. Né? Mas a gente, assim, à medida que a gente vai entrevistando um, aí suscita outro, menciona, a gente não, tem que correr atrás. Evidentemente não vai dar, né, nesse projeto, nessa edição. Né? A gente não consegue trazer todas as pessoas que trabalharam, atuaram, né, tiveram esse vínculo e ajudaram a construir essa história, mas a gente tenta, de certa forma, também entender um pouco mais. E por mais que a gente vá assim, não, o centro foi inaugurado, tal a importância dele, antes tinha um, depois tem quase 17, parará. Não, isso aí é balela, a gente não consegue, a gente não tem conhecimento dessa história como um todo, né? E também que seria muita pretensão da nossa parte. Mas é importante, porque cada pessoa que a gente conversa, cada pessoa que vem sentar aqui nesse nosso quintal, para a gente bater essa prosa, traz uma memória de uma outra perspectiva, uma memória que agrega, que nos emociona, né? Eu falo que todo projeto ele é político, mas ele é político afetivo, né? Porque as pessoas que estão passando por aqui faz a gente ter ainda mais encantamento para aquele lugar, né? E também, de certa forma... A importância, né, desse espaço. Nos questiona, faz também com que nós nos questionemos acerca de como que nós distanciamos também, né, desses espaços de construção, de estar ali, de reivindicação, de mobilização, de fala, né, dos encontros, mas para discutir, para falar, né, o que a gente sente, o que a gente quer. É por aí. Então, Liz, e agora, assim, né? Esse tempo todo que você trabalhou, você fez sua dissertação, tá aí agora com sua família, tal, como que você descreveria o Centro Cultural Lagoa do Nado, né? O atual CRCP, que foi Centro Cultural Interregional, depois Centro de Cultura, Centro Cultural, e hoje é Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. Qual que é seu olhar? Ele mudou depois da sua dissertação? Não. Não? Não. Ainda, a Lagoa do Nado ainda continua sendo a meninas dos olhos da cultura em Belo Horizonte. Ainda continua sendo o espaço de memória, de construção, de criação de grupos culturais, né? A gente vê que vários grupos culturais surgiram ali na Lagoa do Nado, vários projetos culturais. Então, assim, é um espaço que fomenta a cultura até hoje, apesar, né, da gente ver que esses espaços, não só a Lagoa do Nado, mas esses espaços culturais, eles estão sucateados, né? Então, é uma tristeza. Esses dias eu fui na Lagoa do Nado, aí eu fui aonde? No quintal da Lagoa do Nado, né? Aí não tinha mais planta, estava fechado, e era um espaço que ficava sempre aberto, né?
O canteiro de plantas medicinais. O canteiro de plantas sempre aberto, então quando a gente queria sentir uma energiazinha, a gente ia ali. Então é um espaço que é um espaço rico, né, em história, em cultura, mas que está sucateado. É um pouco o exemplo da cultura no país hoje, né? Um pouco exemplo dessa política, ou essa despolítica, né, que a gente está vivendo aí. Né? E a descontinuidade, né, das descontinuidade da política cultural, né? Porque ele destruiu, né, todo um processo de construção de anos, mas que eu acho que a gente tem que parar agora e falar assim, não, esse espaço é nosso. Apropriar. Reapropriação. Apropriar desse espaço, né? Eu acho que é isso. O fogão a lenha, né? Ele frase tá lá dentro do canteiro, né? Precisamos reapropriar desse lugar, de novo. O canteiro de plantas medicinais, o grupo Milefólio, que inclusive hoje desenvolve umas ações, não só menos na Lagoa, e hoje tem um projeto, inclusive, no Centro Cultural Venda Nova, né? Muito bacana, e também levou para outros centros culturais. O grupo existe, está forte, e está formando outras pessoas também, né? Mas eles também não têm esse acesso hoje tão livre como tinham ali. E ele também acabou que o fogão, que era lá em cima na portaria da Lincoln, o fogão a lenha, ele desce para dentro do canteiro, né, de plantas medicinais, aonde hoje onde é realizado conversa ao pé do fogão. Acho que nos poucos projetos que ainda estão acontecendo na Lagoa do Nada, assim, de ação permanente, em função, não sei se você sabe, tem 2 anos e meio que a Lagoa do Nada está sem energia elétrica, né? Então, e olha só, é custeio isso, né? É o mínimo que o Estado tem que fornecer, né, para um espaço cultural funcionar, e o mínimo, nem o mínimo tem. A exposição. E é uma pena, né? Porque é um espaço maravilhoso, né? Maravilhoso, né? De uma história, assim, rico. Eu acho que não tem em Belo Horizonte um espaço que represente melhor a política cultural, a história da política cultural em Belo Horizonte do que a Lagoa do Nada. Eu não conheço. Eu também. Né? Então, assim, enfim, a gente fica triste com isso, né? Isso, mas nós vamos mudar essa situação. Você vai mudar. Liz, gratidão por doar esse precioso tempo, olhar, mente brilhante, tá? Gratidão por participar desse projeto, que é um projeto muito especial para todos nós, tá bom? E para a cidade de Belo Horizonte. Agradecer mais uma vez. Grace, eu que estou grata, né, em participar, porque um projeto desse é muito importante. Né? Se a gente não fortalece, né? Parte da história de Belo Horizonte. História. Nós, historiadores, sabemos muito bem, né, que se essa história ela não for ali contada, né, revigorada, revivida, ela sofre atropelamento por governos golpistas, né? E que, infelizmente, sabem que eles sabem o poder que a cultura tem sobre a população. E principalmente de um espaço, né? Exatamente. Eu gosto, a Bíblia sempre falava assim, não, a gente faz cultura em qualquer lugar, embaixo de uma árvore, porque é o poder das pessoas junto, né? Exatamente. A gente se aglomerar, juntar, como diz lá o Raoni, depois apropriou o nosso amigo Babelar Akbar, ou a gente se reúne, ou a gente se extingue, né? E a gente Então tá bom, minha querida. Gratidão, beijo grande para você, família toda aí. Um abraço. Dia maravilhoso para você, muita luz e paz. Tá, joia. Até breve. Até breve.